Olá para você, tudo bem? Começa mais um Conexão Rural Germipasto. Olha, e o assunto de hoje é muito, mas muito importante. Vamos falar sobre nematóides. O nome é feio, viu? Mas feio mesmo é o que ele causa na produtividade, viu? A baixa produtividade por conta do nematóide ou dos nematóides. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui dois convidados e eles vão falar também como você combater essa praga que afeta o solo brasileiro e trazendo aí a baixa produtividade. O que você pode fazer para combater o nematóide? Tem uma fórmula ou uma maneira natural de combater o nematóide. Você vai saber a partir de agora sobre este assunto aqui no Conexão Rural Germipasto. Olha, tá me esquecendo, hein? Lembrando também do nosso balcão de vendas, as grandes oportunidades que você vai ter no programa de hoje para adquirir sementes forrageiras de alto padrão, de alta qualidade e com condições especiais. E não podemos esquecer também da VDTEC. É claro que a VDTEC é a semeadora que você precisa, uma semeadora fantástica de alta precisão, reduz o seu custo e ainda reduz o seu tempo de trabalho. Muito bem, o tema de hoje, nós vamos falar sobre a alternativa de controle do nematóide utilizando a crotalária, que é uma ótima alternativa para controlar essa praga, né? Ou os nematóides. O plantio da crotalária reduz em até 80%, é isso mesmo, hein? A incidência de nematóides se a leguminosa for bem formada. Além disso, ainda disponibiliza nitrogênio no solo, auxiliando na nutrição da cultura posterior. Portanto, esse é o tema de hoje, do nosso programa, e você então vai acompanhar como reduzir 80% da população de nematóides aí na sua área. Tá certo? Bom, e comigo está aqui no estúdio, né, a gente sempre tem ele conosco aqui, que é o Armindo Kish, mas antes deixa eu apresentar o nosso convidado, né, vamos ser anfitriões, né, Armindo? Receber aqui o chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, que fica em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, o Guilherme Asmus está conosco aqui para falar sobre esse assunto. Guilherme, desde já, muito obrigado pela sua disposição de sair de Dourados, embora está dentro do estado do Mato Grosso do Sul, mas é um pouco desconfortável, uma viagem de 3 horas de viagem, mas colocou à disposição. Muito obrigado. Viu? Ok, é um prazer. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Tá certo. É importante esse assunto, né? Com certeza. Eu, há 20 anos, me dedico a ele, não posso dizer que não seja importante. É um assunto muito importante e eu acho que o tema que foi escolhido é o manejo de nematóides com uma planta que nós chamamos uma planta mágica, que é a crotalária. Eu acho que não poderia ter sido melhor. Espetacular. Você vai contar direito essa história de planta mágica. Será que resolve mesmo a crotalária? Isso aqui ela tira o nematóide da área onde você está plantando aí a sua soja, o seu milho? Foi conosco também o nosso companheiro de trabalho todos os sábados, Armindo Kischel. Tudo bem, Armindo? Tudo bem, bom dia, Éder, bom dia, colega Guilherme, nosso amigo colega de muitos de farda, inclusive, 2 vezes, né? É agrônomo também, né, Guilherme? Também. E também embrapiano, né? Embrapiano e de longa data, né? Mas aí, também bom dia aos produtores que estão nos assistindo. Na verdade, Éder, a crotalária em si, quando se fala em controle de nematóide, ela não tem só uma função de controlar os nematóides. É uma grande função que ela tem. Mas a crotalária, ela tem uma função principal na rotação de cultura. A gente vai ver durante o programa, que o professor aqui, o pesquisador Guilherme, vai nos ajudar. É a função também de reciclagem de nutrientes, é uma leguminosa, fixa nitrogênio, melhora a produtividade com os nutrientes, cobertura de solo, supressão de invasoras na área e também utilizada até muitas vezes para fibra. Então ela tem vários usos dentro da propriedade rural, mas hoje o produtor está usando muito ela nessa função de reduzir os nematóides do solo. E eu também já dou mais um pitaco aqui, além da crotalária, que tem uma função importante, ela complementa, ou as braquiárias complementam a crotalária, porque as pastagens, essa que a Germipasto comercializa, esses produtores na integração lavoura-pecuária, o uso das braquiárias, a gente vai ver durante o programa também, para alguns tipos de nematóide, tem um fator de redução aí da multiplicação dos nematóides, mas como o programa hoje visa a crotalária, que é um produto aí tem mais de 600 espécies no mundo e o que é utilizado comercialmente, aí o professor vai nos ajudar, 3, 4 espécies que são utilizadas, com grande importância dentro do sistema produtivo brasileiro aí, o uso da crotalária. Bom, Armindo, para a gente então nortear o programa, serão 2 pontos abordados hoje. Primeiro, os nematóides, né? Perfeito. Eu falei nematóide, mas
como nós colocamos no plural, tem Isso. mais de um nematóide, Sim, é isso? é isso mesmo. Vamos entender então o que é, o que ele faz, o que ele causa. E aí nós vamos apresentar a solução para o produtor rural, que é a planta mágica, como disse o Guilherme, né, que é a Crotalária. E nós vamos falar hoje sobre a Crotalária spectabilis. Você diz que tem 4 variedades comerciais, além de ter muitas no mundo, variedades diferentes, ou espécies, né? Espécies, perdão. Espécies de crotalárias, mas nós vamos falar daquelas mais comuns no Brasil e focar aquelas mais comerciais que estão no mercado para ajudar o produtor a reduzir os nematóides. Guilherme, começa ajudando a gente aqui. O que é um nematóide? Então, essa é uma questão importantíssima. Nematóides são pequenos vermes, minúsculos vermes. Para terem uma ideia, o comprimento não passa de meio milímetro e por algumas micras, ou seja, milésimos de milímetro de largura. Ou seja, são invisíveis à nossa percepção normal e que habitam o solo, ou melhor dizendo, a água do solo. Significa dizer que esses vermezinhos ficam nadando nos espaços do solo, na água do solo, e ao encontrar uma raiz de planta que lhe sirva de alimento, que lhe seja suscetível, como costumamos dizer, esse vermezinho então vai penetrar na raiz, vai se alimentar da raiz, vai se multiplicar e vai causar danos às plantas. Então, resumidamente, esses são os nematóides. Não é? Agora, os nematóides são de várias espécies, existem milhares de espécies de nematóides e eles têm diferentes funções. Existem nematóides que se alimentam de bactérias, existem nematóides que se alimentam de fungos do solo, existem, enfim, eles estão em todas as funções biológicas do solo, mas existe um grupo que é aquele que está definitivamente adequado, habituado ou foi selecionado para atacar as plantas, as raízes das plantas. Essa, então, é a história do nematóide. Agora, existem diferentes espécies de nematóides que causam diferentes danos às plantas. Os mais conhecidos, o Armindo deve lembrar muito bem dos nossos livros lá da Faculdade de Agronomia, de 30 anos, mais, quase 40, quase 40 anos atrás, que tínhamos que os nematóides das galhas eram os mais problemáticos. Pois não? Só para entender ainda mais o assunto, ele é microscópico, né? Eu não consigo ver a olho na Terra, consegue, isso, né? Não. Ele existe, está ali. Está ali. Né? Tá ali. É um vermezinho, mas a olho nu o produtor não consegue identificar. Como que ele identifica se na área dele tem nematóide? A primeira questão é pelos sintomas que o nematóide causa. Então, por exemplo, esses nematóides que nós chamamos normalmente de nematóide das galhas, ao você arrancar uma planta que está com um subdesenvolvimento, está amarelecida, está mostrando que não está normal, você arranca a planta, analisa a raiz e você consegue ver caroços na raiz. São verdadeiros tumores causados incitados pelo nematóide. O nematóide, ele injeta substâncias na raiz, algumas espécies injetam substâncias na raiz, e a planta identifica aquelas substâncias e começa a ter um crescimento anormal, tipo um câncer. Um crescimento anormal de células na raiz. Formam caroços na raiz. E eles desenvolvem o que na planta? Esses caroços, depois de instalado na planta, baixa produtividade? Esses caroços, o que eles fazem? Primeiro, eles servem de local de alimentação do nematóide. Então, o nematóide transfere o nutriente que deveria estar sendo carreado para encher grãos, para produtividade, transfere para seu próprio sustento. Porque não é um nematóide. Você imagina milhares, dezenas de milhares num sistema radicular. Ou seja, ele vai tirando o nutriente da planta. E mais, ele interfere na absorção e na translocação de água e de nutrientes. Ao provocar esses tumores, vamos chamar assim, nas raízes, as galhas, ele vai interferir na função da raiz. Deixa eu fazer uma outra pergunta que me surgiu aqui, eu vou fazer para o Armindo Quicho, já que você citou o Armindo há mais de 30 anos, eu quero aproveitar e... Não, já que vocês são pesquisadores há tanto tempo e talvez o nematóide ele é tão antigo quanto a espécie humana. Sim. Pode ser isso. A questão é evolutiva. Será que nesses 30 anos os nematóides evoluíram, Armindo Quicho? Ou não, são os mesmos nematóides ainda de 30 anos atrás? Evoluir não sei, eu acho que é muito difícil haver uma evolução,
porque são espécies totalmente, não é como doenças, por exemplo, que elas vão evoluindo, se é uma planta resistente, passa a não ser resistente. Olha uma foto aí do nematóide, isso aí é de galha. Esse aí agora das lesões, nota que as raízes estão lesionadas, estão escurecidas ali. Esse é um sintoma. E essas bolinhas? Nematóide de cisto. Esse é o cisto. Nematóide de cisto, esses são cistos. Nematóide de galhas, boas fotos. Essa parte mais escura, mais grossa da raiz foi atacada por um nematóide. Esses caroços aí, ó, vários nematóides. Mas o Éder, eu não acredito que o professor pode nos ajudar, o pesquisador, mas a pergunta, e também posso fazer uma pergunta para ele? Hoje você é entrevistador também, viu? Como é que os nematóides, primeiro, as culturas que mais causam danos na nossa produção aqui no Brasil, e qual é as principais formas de multiplicação? Porque se nós estamos evitando esse nematóide, por exemplo, e aí já dá um gancho, a semente pura da germipasto, sem torrão, boas perguntas, quais as plantas mais comuns atacadas pelos nematóides, né? E qual é a forma de disseminação? E aí, se uma semente pura, sem torrão, sem palha, você já deu a resposta. Não, se tem importância. Mas permite só antes dizer que em Mato Grosso e no Brasil como um todo, há 4 principais grupos. Esse que eu falei das galhas, o nematóide do cisto, já que apareceram as fotos ali, o nematóide das lesões radiculares. Coloca para a gente novamente as fotos, para a gente dar uma observada nas fotos aí. Nematóide de galha, de cisto, das lesões radiculares e o nematóide reniforme. Esses são os 4 principais grupos no estado e no Brasil. Nematóide é uma coisa importantíssima. Tua pergunta é instigante, Armindo, porque o nematóide não tem geração espontânea, não se alimenta de nada, nematóides, parasitas de planta, a não ser raízes de plantas. Eles são parasitas obrigatórios. O que faz com que eles aumentem a sua população? A presença de plantas que lhes sirvam de alimento. Quais são essas plantas, então? Dependendo da espécie do nematóide, as plantas naturalmente selecionam os nematóides, e são a soja, o milho, o algodão, o feijão, o arroz, enfim. As plantas cultivadas, não há uma planta na espécie no reino vegetal, não há uma planta que não tenha pelo menos um nematóide que lhe ataque. Talvez as crotalárias sejam Mas algumas só exceções. as plantas de consumo ou não. As plantas que a gente também não consome? As plantas espontâneas, e este é um problema. As plantas daninhas, as plantas espontâneas daninhas também hospedam nematóides e permitem a sua multiplicação. Por isso, a importância de se manter os pastos limpos, as lavouras limpas de plantas invasoras. Nós temos algumas cultivares de soja, que eu estava vendo, que toleram mais nematóide ou não? Sim. Então, na pesquisa já se Na pesquisa, exatamente. Estão várias linhas que Mas se trabalham. geneticamente modificadas ou não? Não necessariamente geneticamente modificadas. Então, existem variedades, por exemplo, de soja, que tem genes que limitam a multiplicação do nematóide, que atribuem resistência. E esses genes podem ser transferidos pela genética, melhoramento convencional. Uma pergunta respondida é o seguinte: podemos conviver com o nematóide usando cultivares tolerantes ou resistentes. Bom, você disse que existem várias espécies de nematóides. Sim. Né? Sim. A gente comumente fala aqui no programa um nome desses nematóides, que às vezes é até feio demais, é até difícil de falar. É pratilencos? Pratilencos. É pratilencos, é isso? É um deles. É um deles. E é o mais comum? Não, mas é o que no momento está causando maior preocupação, porque ele até então era tido como nematóide comum nos solos, no cerrado, mas ele vem aumentando em densidade populacional no solo e causando problema para as lavouras. Então, eu diria que a bola da vez, né, dentro desse grande número de espécies de nematóides, é o pratilencos. Tem uma tabelinha aqui, Guilherme. Sim. Uma tabela que a gente usa às vezes em palestra e tal. Olha a importância dessa tabela aí. Então, mostrando o fator de multiplicação, eu queria ter algum problema aí, o fator de multiplicação, pegando as forrageiras. Então nós temos o Miladogina, que é o javânico incógnita, os resultados de pesquisa da Embrapa, universidades, mostraram que as forrageiras é uma grande ferramenta também para reduzir a multiplicação, reduzir esses 2 nematóides nas propriedades. Porém, quando pega o pratilencos, há um fator de multiplicação de uma vez manter o que ele tem lá. Então, mas tem uma soja ali, que é um cultivar pintado, que foi estudado há muito tempo, hoje acho que nem sei se tem no mercado, e está errado ali. A soja multiplica tanto o Miladogina como também o pratilencos. E a crotalária praticamente não multiplica. Gostaria que
o pessoal do colega desse uma... São nematóides, grupos de nematóides diferentes têm comportamentos diferentes. Os meloidógenos são esses nematóides que causam as galhas, eles têm uma relação muito estreita com a planta e eles respondem muito bem a diferentes rotações. Então, por exemplo, as gramíneas, de maneira geral, e essas gramíneas que utilizamos como forrageiras, como as braquiárias e mesmo os coloniões, né, os pânicos, eles não permitem a reprodução dos nematóides da galha eficientemente, ou seja, a reprodução dos nematóides é baixa nele e com isso favorece o controle. Né? Por outro lado, esse nematóide das lesões, que é o Pratylenchus, que eu estou chamando a bola da vez, ele é mais hábil em se multiplicar em gramíneas, ele tem uma melhor habilidade de se multiplicar em gramíneas, por causa do tipo de parasitismo que ele executa nas raízes é diferente. E você pode verificar pela tabela que quando quando se trata de Pratylenchus, as gramíneas e as braquiárias, e não só as braquiárias, mas as gramíneas em geral, permitem a multiplicação, embora em alguns casos baixa. E é nesse particular que nós entendemos que a crotalária tem uma importância enorme, porque ela não permite definitivamente... Então, se eu tiver na minha propriedade a multiplicação. A alternativa hoje com controle seria espécies tolerantes. Que são raras as espécies tolerantes. E também usar a crotalária. Agora, aí que vem a importância. Como faz para saber quais são as espécies tolerantes? Onde eu fico sabendo? Onde tem essa informação? Essas informações estão disponíveis. O mais importante, eu acho que antes disso, é saber quais as espécies de nematóides que estão ocorrendo na sua área. Como você faz isso? Então, você faz aquele primeira análise visual da raiz, para ver se tem as galhas ou se tem lesões nas raízes, lesões necróticas, raízes escurecidas, são uma boa pista. E se houver ainda essa dúvida, coleta uma amostra de solo e leva a laboratórios especializados. O primeiro passo é identificar o bandido que está na minha exatamente. Aqui, o nome dele. Importante, nós mostramos ali da redução dos nematóides, mas tem que deixar bem claro que qual a crotalária, essas 600 espécies, tem esse poder aí? Qual delas? Hoje nós trabalhamos com espécies realmente importantes e que comercialmente têm. Mas aí é combate já, né? Combate. Não, vamos entrar no combate daqui a pouquinho. Porque o Armindo já falou já deu o remédio já pra gente, né? Que é a crotalária. A crotalária é assim. E eu até quero aproveitar e dizer o seguinte: você que está acompanhando a gente, de repente ligou a televisão agora, não está entendendo o que está acontecendo aqui, mas o assunto de hoje que a gente está abordando são os nematóides e como combatê-los com as crotalárias. E o Armindo já tocou num ponto aqui, né? Qual é a crotalária ideal para combater nematóide? Eles vão falar sobre esse assunto agora. Mas eu quero, mais uma vez, reforçar a você o convite para você participar. Põe nosso telefone no vídeo aí, mais uma vez, 0800-647, obrigado, 0050 e também o 6733896700. Tem o nosso e-mail, gmapasto@gmapasto.com.br. Manda um e-mail, faça uma ligação. Aproveitar a presença do Guilherme Asmus, ele que é o chefe geral da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados. Esse livro aqui é seu, Guilherme? Ele está com um livro aqui. Deixa eu ver esse livro. Eu fiquei curioso desde a hora que você chegou. Esse livro eu trouxe e não foi à toa. Para mostrar para o pessoal. Exatamente. Esse livro é talvez a mais recente publicação sobre plantas de cobertura e adubos verdes, quais a crotalária. Eu vi o lançamento dele, eu acho que eu li na mídia alguma coisa sobre provavelmente. ele. Mostra para a gente aqui, olha, detalhezinho desse Este livro tem um capítulo específico sobre controle e manejo de nematóides com essas plantas de cobertura e trata de crotalárias. É um livro editado pela Embrapa. E são 2 volumes, só o primeiro volume pela Embrapa e pela Agropecuária Oeste, né? Tem que deixar bem claro que é um trabalho feito pela sua equipe em Dourados, né? Mas com a participação de um sem número de colaboradores e instituições parceiras. Não é ele trata sobre adubação verde e o que mais estava falando? Desculpe. Sim, e dentro do assunto adubação verde há um capítulo específico de manejo de nematóides. Inclusive, acho que aqui na capa, essa foto aqui deve ser relacionada ao assunto, né? Perfeito, ou não é? Perfeito. Nematóides, que Exatamente. Ou são as risóbio, né? Não é, Armindo? Não, é nematóide. Nematóide mesmo, né? Bem aqui, um detalhezinho aqui. Dá para mostrar um detalhezinho aqui na capa do livro, só para a gente... Um detalhezinho aqui sobre o assunto que a gente está abordando hoje. Isso está aqui, ó. É um assunto muito importante, essa questão do controle de nematóide na sua propriedade, na sua área. E o que a gente está falando aqui, como remédio, como indicação, e aí nós já podemos entrar no assunto do controle do nematóide, ou quer continuar ainda
no nematóide, falando dele ainda? Não, podemos avançar. Tem mais alguma coisa para falar sobre nematóide, não? Por exemplo, condições favoráveis para o aparecimento do nematóide. Tem condição climática ou condição na área que é favorável para o nematóide expandir, não? Sim, isso é um fato, eu acho, muito importante. Os nematóides, por si só, eles são danosos às plantas, mas o dano, ele é potencializado em determinadas condições. Que condições são essas? Por exemplo, compactação de solo. Solos compactados, especialmente na camada subsuperficial, que quer dizer entre 10 a 20 centímetros de profundidade, é um fator, solos quando tem essa condição é um fator determinante para o aumento do dano de nematóides. Estresse hídrico, veranicos. Então o nematóide já está interferindo na raiz, já está interferindo na absorção e translocação de água e nutrientes e a planta sofre um estresse hídrico. Um período de 15, 20 dias sem precipitação. Isso potencializa o dano do nematóide, sem dúvida. Né? Então, são algumas condições, solos pobres, solos pouco adubados. Por quê? Com fertilidade baixa. Por quê? Porque o nematóide na raiz interfere também na translocação de nutrientes. Já tem pouco nutriente. Se tem pouco nutriente e ele está interferindo... Vou fazer um comparativo. Mas o Éder, você colocou muito bem. A pergunta minha, eu tenho uma lavoura de soja ou de milho e eu quero saber se eu tenho ou não um problema de nematóide. Esse visual que ele falou, muitas vezes tu chega na propriedade, tem reboleiras, são manchas, faixas e tal, que a planta está amarela, caiu a folha, menos desenvolvida, está fraca, pode ser solo compactado, pode ser falta de nutriente, um solo mais arenoso, baixa matéria orgânica, e pode ser um conjunto de todos esses. Ter um nematóide, porque nematóide eu acho que existe um pouquinho, em todos os solos do Brasil tem um pouco de nematóide. Com certeza. Então o dano passa maior quando tem uma população mais alta e uma série de conjuntos de estresse potencializam esse nematóide. Então tu vai ver aquelas manchas, você vai marcar aquilo, vai ver realmente o que tem, identificar e usar as técnicas aí de controle. Agora, é bom dizer também que dentro de um programa de conexão rural, de pastagem, de alimentação animal, deixa bem claro que nosso público maior no programa pecuaristas e integração lavoura-pecuária e também lavoureiros assistem. As crotalárias, normalmente, cara, a grande maioria, inclusive a principal utilizada que é a Spectable, ela não é tóxica, não é sugerido para alimentação animal. Tem algumas ajúncia, que é uma cultura que até é palatável e tal, não é tóxica, mas é pouco palatável para bovinos. Então esse assunto da crotalária, ela não é um fator de nutrição animal, e sim de sistema de integração, rotação de cultura. Então o produtor que está aí vai entrar no sistema de integração lavoura-pecuária, vai ter as braquiárias e vai ter as crotalárias como uma espécie de rotação de cultura. Bom, você sabe que quando a criança está estudando, né, o professor sempre faz comparativo para a criança poder entender o desenvolvimento das coisas. Quando você falou da condição do solo, né, pouco adubado, ele é um solo pobre, ele é mais suscetível ao nematóide. Aí você complementou dizendo o seguinte: quando você observa manchas, folhas caindo, isso me parece um pouco ser humano. O ser humano, quando está debilitado, ele está mais suscetível às doenças. E essa falta, essa carência ou suscetibilidade que o ser humano tem, ela é manifestada, como você falou, em relação ao solo. Fica gripado, por exemplo, né, você não cuida da vira pneumonia e tal. O solo parece muito ser humano, né? Essa questão das necessidades nutricionais de doenças. Tem muita vida também no solo. O ideal, então, seria procurar o doutor, procurar um agrônomo. Agora vou fazer o merchan de vocês dois, né? Claro. Procurar um agrônomo, fazer uma análise de solo, fazer uma verificação. Olha, o seu solo está com esse problema, nós temos essa solução. Talvez seria essa. Mas aí, Éder, é muito importante para todos os produtores do Brasil, principalmente de pecuarista. Não é obrigado a conhecer todas as tecnologias da agropecuária, mas é importante ter o telefone de quem sabe. E liga e pergunta como é que é. Vai na Embrapa, vai para os dias de campo da Embrapa, participa aí da Dinapec. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu telefone aí para vocês querem falar com a Arminda, vocês ligam para mim, depois eu vou rachar com a Arminda. Não, mas a Embrapa tudo é gratuito. É verdade, a Embrapa realmente é fantástica. Uma empresa parabéns, viu, inclusive a vocês, pela dedicação, pelo empenho de vocês pesquisadores, porque o crescimento da agricultura e da pecuária brasileira, graças ao trabalho da Embrapa, em especial vocês que são pesquisadores, né, que se dedicam há quanto tempo? Mais de 40 anos? Não, também é exagero. Né? 30. Quanto tempo, Arminda? Eu estou com 35 anos de Embrapa. E de formado?
35. 35? Formou e já foi para a Embrapa, Armindo? Fui contratado pela Embrapa. Beleza, hein? Aonde isso? Aqui mesmo? Não, fui no Sul. No Sul. No Sul. Me formei em Pelotas e entrei na Embrapa Pelotas. 11 anos e estou há 24 anos. Você é formado onde, Armindo? Pelotas. Pelotas. E você, Guilherme? Também. Também? Você é gaúcho também? Também. É, de onde? agrônomo, gaúcho, Da Embrapa. mesma cidade Da também? mesma cidade. Olha. Ah, então vocês são companheiros de longa data mesmo. 35 anos também de formado? Não? De formado, 35. Ou você é calouro dele? Não. Não. Contemporâneo? Você está com 35. 35. Estou com 78, minha turma. Não, eu fui calor dele. Eu formei em 79. Pois é. Tu entrou em 78? Não, formei em 78. Então ele formou antes que eu. Então você é calouro dele, Armindo? É isso aí. Tá certo. Dá licença. Eu acho que eu cortei o cabelo dele quando ele... Tá certo. Olha, nós temos outro agrônomo, também companheiro de vocês, de farda, né, que é o Guilherme Beretta. Esse é um pouco mais jovem, né? Formou um pouco mais tarde que vocês. E ele tem um recado importante para o produtor rural que precisa investir para combater os nematóides. Não é isso, Guilherme? Bom, exatamente, produtor rural, para a gente falar sobre um assunto bastante interessante, que é justamente a Crotalária spectabilis. Essa leguminosa que, além de fixar 100 kg de nitrogênio por hectare ano, ela tem como principal função justamente estar reduzindo a população de nematóide no solo. Então você, produtor rural, que está cansado de ver a sua lavoura não produzir aquilo que você esperava, as suas plantas, né, você sojicultor, você que planta milho, as suas plantas ainda não desenvolvem como desenvolvia antigamente, isso quer dizer que você está com uma infestação muito grande de nematóide no solo. E a Crotalária, segundo as pesquisas, tem como função estar controlando justamente ou reduzindo a população de nematóide no solo. Então você, produtor rural, que precisa de uma solução definitiva para estar voltando às antigas produtividades, essa solução chama-se Crotalária spectabilis. Essa leguminosa, como eu já disse, que fixa em torno de 100 kg de nitrogênio por hectare ano em seu solo, além de controlar toda a parte de nematóide. A questão também é justamente a adubação verde. Você que tem problema de matéria orgânica no seu solo, você que é pecuarista, você que é agricultor, tem problema de matéria orgânica, precisa fazer também uma adubação verde. A Crotalária também entra muito bem com essa finalidade de estar incorporando matéria orgânica no seu solo. Lembrando sempre que a Germipasto também é uma das grandes produtoras dessa leguminosa. Então, nós temos os campos de produção próprio que fazem justamente, nós fazemos a colheita nesses campos de produção com rigoroso controle de qualidade, para que quando você receba essa semente aí na sua propriedade, você receba justamente um material de extrema qualidade. Então, nós estamos falando aí da Crotalária spectabilis, que é essa leguminosa que, além de fixar nitrogênio, principalmente controlar o nematóide aí no seu solo, é uma leguminosa que também entra com uma adubação verde. Lembrando, mais uma vez, que a Germipasto é uma das grandes produtoras dessa leguminosa. Preste atenção, você produtor rural, não fique de fora, não sofra aí com redução de produtividade na sua propriedade, ligue agora mesmo para a Germipasto e faça o seu pedido da Crotalária. Os telefones já estão na sua tela para que você se torne mais um cliente satisfeito da Germipasto. 0800 647 0050, esse é uma ligação gratuita para você que estiver em qualquer parte do país. E um segundo número para você que estiver aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, operadora 67 3389 6700. Nós temos também o nosso site www.germipasto.com.br e também presentes nas redes sociais, facebook.com/germipasto, e para você, produtor rural, que gosta, por exemplo, de ver bons vídeos, inclusive vídeos com a Crotalária, vídeos aí com a VDTEC 190, trabalhando, é só acessar aí o canal YouTube, YouTube, colocar lá Germipasto, você vai ter acesso a vários vídeos dessa natureza. Olha, produtor rural, preste atenção, ainda dá tempo, nós estamos em pleno período chuvoso, o plantio está ocorrendo. Você que está colhendo a sua soja agora, como eu já disse, tem problema principalmente com o nematóide de solo, com o pratilencos principalmente, que é o nematóide que a Crotalária spectabilis controla. É só entrar em contato com a Germipasto e colher bons frutos. Você vai estar minimizando ou neutralizando a população do nematóide e você vai voltar a ter altas produtividades. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. É com vocês aí no estúdio.
Valeu, Guilherme. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço para o Guilherme Beretta, que também é engenheiro agrônomo e falou para a gente aí sobre a importância e já deu até o remédio para controlar os nematóides, a crotalária, né, Armindo? Vimos aí a importância da crotalária, que nós vimos... Essa é específica, essa é expectábilis, né? Específica, que o nosso colega comentou com nós. Mas bota aquela tabela a produção pode botar aquela tabela das culturas que mostrava aí a rotação de culturas importante, que estava no... Dá para colocar? Isso, está no vídeo. Essa aí. Isso mostra por que as pesquisas, a Embrapa, a universidade fazem, a importância da rotação da cultura. Não ter a mesma cultura sucessivamente potencializa pragas e doenças invasoras. A rotação entre culturas é importante, mas a rotação entre sistemas de produção. Vê que o cerrado natural tem poucos nematóides. Soja sobre milho por muitos anos, lá em cima os nematóides da coluna em vermelho. Colocou as pastagens, reduz. Vimos na tabela anterior que alguns nematóides, as pastagens é uma grande ferramenta. Aí mostra por quê? Que quando eu faço pastagem por 1 ano, 2 anos... eu aumento em 3, 4, 5, até 10 sacas de soja. Primeiro, por ciclagem de nutrientes, redução de nematóides, pragas invasoras, cobertura de solo, resistência à seca. E é muito importante. Agora, as pastagens, elas fazem tudo isso e reduz também alguns nematóides, como vimos. Quando as pastagens não fazem o seu papel, no caso do Pratilengos, aí nós temos que lançar a mão da crotalária. Lança a mão da crotalária, que ela realmente completa aí o que as pastagens não conseguem fazer. Quanto à alimentação animal, vimos que, principalmente essa expectável, ela é tóxica, ela é considerada um veneno, e principalmente a semente. E, além dessas crotalárias comerciais, nós temos em pastagens, que a gente acompanha sempre, existem algumas espécies nativas, né, invasoras de pastagem, e que são até abortivas na pecuária de corte. Então, o gado não pode consumir crotalária? Algumas espécies, a expectável não pode. Não pode. Ela nem é palatável. Outras que são pouco palatáveis, tem algumas palatáveis, mas não são importantes, não são cultivadas com o objetivo de alimentação animal. Bom, nós falamos aqui que a crotalária é uma leguminosa, é isso? Leguminosa, isso. Bom, a gente, no canal do Boi aqui, na programação do SBA, muitas vezes já falamos sobre as leguminosas, em especial estilosantes Campo Grande. Pode ser que o produtor rural, quando nós falamos leguminosa, vem à cabeça dele, que leguminosa é da mesma família, é tudo muito igual ou parecido. Estilosantes Campo Grande, feijão é leguminosa, soja é leguminosa. E essas plantas fixam biologicamente o nitrogênio no solo e a crotalária combate o nematóide. O que ela tem em relação às outras leguminosas que ela combate o nematóide e as outras não? Essa é uma boa pergunta. Ela tem... o combate ao nematóide se dá fundamentalmente por duas ou 3 vias. A primeira e mais importante é que a crotalária permite sim que o nematóide penetre na sua raiz, mas não por questões de evolução, elas não permitem que o nematóide se multiplique. É muito interessante, porque o nematóide passa diferente das outras leguminosas. Diferente das demais que são hospedeiras. Então o nematóide penetra, inclusive ela é chamada como uma planta armadilha. O nematóide está nadando no solo, penetra na planta, é atraído pela planta, pela raiz da crotalária, penetra, mas não consegue se desenvolver, fica preso. Então é gaiola. Como se fosse isso. Prende e não sai mais. Exatamente. Então, a questão, essa é uma das maneiras pelas quais... E ele morre por inanição ali dentro, não tem alimento para ele. Não tem alimentação, ela não fornece, não se multiplica. E mais, ele deixa o solo, vai para as raízes, é atraído pelas raízes e não consegue manter seu ciclo. Aí cai então, cai a população. A segunda forma é que essas mesmas substâncias que são tóxicas para o gado, né, que são alguns metabólitos secundários, como a monocrotalina, enfim, uma série de substâncias, elas também são tóxicas aos nematóides. Então, existe um outro fator, né, fator antinutricional, vamos dizer assim. E um terceiro é que a crotalária, pela qualidade da sua matéria seca, com níveis de nitrogênio maior, uma relação carbono-nitrogênio mais baixa, ela permite que a população natural do solo, de micro-organismos do solo, se desenvolva de uma forma intensa. E os principais inimigos naturais dos nematóides no solo
é a própria biologia do solo, ou seja, as bactérias e fungos que habitam o solo e que são estimulados pelos restos culturais da crotalária. Então existem 3 vias, basicamente, de controle ou de formas de atuação que a crotalária exerce sobre a população de nematóides. Todas elas, só concluir, Armindo, todas elas, na verdade, têm como principal objetivo baixar a população, a densidade populacional do nematóide no solo. E isso ela consegue fazer. Olha que importante. Vale a pena completar esse assunto, Guilherme, que é o feito de adubação verde. Nós estamos falando de um nematóide, mas eu acho, para mim, um dos grandes usos da crotalária é como adubação verde. Eu trabalhei em 1980, Dr. Dalto Cordeiro, lá em Pelotas, fiz uma coleção de plantas de adubação verde, onde a crotalária foi a que mais produziu milho e soja. Então a ciclagem de nutrientes é muito grande. Então, produtores, por exemplo, com adubação verde, eu estou trabalhando, é uma outra área, mas é muito importante usado hoje, que é os orgânicos. Então tem hoje orgânicos que não permitem o uso do nitrogênio, adubo químico. Então eu tenho que buscar o nitrogênio via forrageiras, via leguminosa. Então o pessoal que está trabalhando aí com fruto e hortigranjeiro como orgânico pode usar a crotalária com vários motivos. Rotação de cultura, reduzir os nematóides daquela área e produção para pequena propriedade, muitas vezes, que não tem recurso para comprar o nitrogênio. Você bota uma crotalária num solo de média fertilidade e você vai cultivar um milho em cima dessa. Olha a coleção aqui. Esse Rio Verde, no Showtech Rio Verde, há muitos anos que eu participei, lá no fundo, crotalária, dentro dessa coleção aí, justamente para pequenas e médias propriedades que usam a crotalária como adubação verde no cultivo de fruto e hortigranjeiro, além de dar uma renda maior, principalmente para quem vai trabalhar com orgânico que não pode colocar nitrogênio. Como é que faz isso, Armindo? Desseca ela, deixa ela incorporar no passa solo, o rolo faca junto, como é que é? No estágio de florescimento, porque ela também pode multiplicar a semente, o melhor estágio para incorporar nessa fase aí, né, professor? Nessa estágio de florescimento, que atingir o máximo de produção, passa um rolo faca ou uma roçadeira, deita ela, deixa então, sobre o solo, acama ela, e você vai plantar ali fruto hortigranjeiro em cima ou plantio direto. Do que foi acamado, é isso? Ela inclusive, ela tem uma mineralização muito rápida, ela se decompõe muito rapidamente, ela não interfere sobre as práticas de plantio e o manejo posterior. É uma planta que ela permite um manejo muito fácil. Rápido. Então... Muito rápido. Agora, tem uma questão, acho que importante, que o Armindo falou, que há anos atrás trabalhou, o uso de crotalária como planta de cobertura, como planta nematicida, é muito antigo. Os primeiros trabalhos datam aí da década de 30, 40 já. O que está acontecendo atualmente é um resgate né, de uma coisa que já era conhecida e que hoje... parece que ela está encontrando um espaço muito adequado. Para terem uma ideia, este ano, fazer uma expectativa, assim, muito por cima, mais de 1 milhão de hectares no Cerrado foram cultivados nessa última safra com crotalária. Espera um pouquinho só, agora você já me despertou para outra pergunta aqui. No Cerrado, com crotalária. Aí eu vejo uma relação do plantio direto utilizando a crotalária, é isso? Fundamentalmente essa crotalária... no meio. Não, eu não estou nem considerando a cana. Palhada de crotalária, é isso? Não. São áreas que estão com problemas seríssimos de nematóide e que a única saída tem sido a crotalária. Isso está acontecendo principalmente no Mato Grosso. Como é que é feito isso na prática? Então, essa é uma boa pergunta. A crotalária pode ser implantada de forma solteira, né, plantio de primavera, verão, que é a melhor época para ela. Produção de ela massa. dá uma massa ótima e é onde ela tem o melhor efeito sobre os nematóides, é nesse plantio de primavera-verão. Pode ser plantada solteira. Ou ela pode ser também, alternativamente, e quando as populações de nematóides não estão muito altas, alternativamente pode-se plantar ela, por exemplo, consorciada com milho. E na safrinha. Na safrinha. Juntos mesmo? Junto. Se faz um semeio da crotalária a lanço, e para isso hoje nós já temos máquinas desenvolvidas com excelente distribuição, e depois a lanço dá uma leve incorporada, pode ser com um correntão, inclusive, como muita gente está fazendo no norte. Ou ainda, e aí você vem plantando o milho na linha, 45 centímetros. É interessantíssimo, porque a crotalária se desenvolve até o momento em que o milho começa a sombrear as entrelinhas. A partir daí ela começa a perder um pouco as folhas de baixo. Por conta da sombra do milho. Ela não... sombreamento. Pelo sombreamento. E ela não interfere no milho. Não é, pelo contrário, ela traz benefícios pelo aporte de nitrogênio. Tem baixa competição inicial. Baixa competição.
Quando o milho sombreia as entrelinhas, ela para de desenvolver. Agora, é uma maneira... É um espetáculo. Ele colocou muito bem, é um assunto que eu ia também fazer a pergunta, que para reduzir os nematóides no solo, tem que reduzir a multiplicação. Então, nós vimos que um plantio muito bem de safrinha, só o plantio de safrinha, para áreas que têm média intensidade de nematóide, vai contribuir com o nematóide e com a cultura subsequente. Mas tem muitos produtores plantando apenas na safrinha, onde há pouca chuva, plantios mais tardios, onde até as pastagens desenvolvem razoavelmente bem, mas não há pouca movimentação do nematóide porque ele vai via água. Então nós fizemos um trabalho de safrinha, plantamos o milho no ano seguinte e apareceu praticamente a mesma população de nematóide. É isso mesmo. Então se você quiser reduzir bem o banco, é sério, você vai ter que cultivar ou uma pastagem, para quem é controlado, por 1 ano ou 2 anos, ou uma crotalária num período mais longo de cultivo, no clima favorável para ela. Agora, os plantios, que ele comentou, primavera e verão, alta produção de massa, e os plantios de safrinha são mais para multiplicação de sementes, vocês viram o porte dela, né? Semente e fazer esse consórcio. Então, hoje a Embrapa tem tecnologia para atender o produtor em todas as situações, inclusive também na adubação verde, inclusive para a produção de orgânico, inclusive para reduzir custo de produção em alguns setores. Bom, eu ia te perguntar sobre isso. É barato, então, a adubação verde? Aí que eu falo detalhe. Essa é depois vale a pena o investimento? Eu realmente, produtores que fazem adubação verde, pensando milho, pensando soja... Deixa eu mudar a pergunta. Só adubação verde? Não, essa é importante. Deixa eu mudar a pergunta. É barato e é rentável? Não, aí que vem. Sim. A nível, sem ter problema de nematóides, eu plantar uma cultura no verão, semente, adubo, cresce o verão inteiro, para passar um rolo faca e plantar uma safrinha, uma safra no segundo ano, eu acho caro. Se não tiver problema de nematóide, e eu não estou fazendo uma cultura orgânica, que vou agregar valor, eu prefiro fazer uma pastagem, que eu boto o gado em cima, faço o feno, uso na integração, tenho uma parada mais persistente. Então eu queria deixar bem clara a minha opinião, depois quero ver do Guilherme, eu usaria, a crotalária não é uma cultura barata, se pensar como cultivo de verão. Mas como hoje, esse 1 milhão de hectares que ele fala, acredito eu, que são cultivos mais de safrinha, tira um milho precoce, tira uma soja em fevereiro, e que tem um tempo de crescimento ainda, ela passa uma cultura barata. Esse 1 milhão de hectares, realmente o que você está falando é verdade, são fundamentalmente safrinha. Né? Em áreas muito infestadas por nematóide pratilencos, áreas de verão já começam a acontecer no Mato Grosso, no Triângulo Mineiro, em Goiás, já começam a acontecer as áreas de plantio de verão. Agora, a crotalária hoje, ela tá, na safrinha, ela está custando por volta de 150 a 200 reais por hectare. Né? Considerando o preço de 7,50, o preço do quilo da semente, estamos usando 20 formada, quilos, né? 20 quilos, formada, 20 quilos de semente por hectare mais o plantio. Na faixa de 200, depende da semente. Mas aí, são 3 sacas de soja. Se utilizar a VDTEC, fica mais barato. Diga lá. São 3 sacos de soja. Com 3 sacos de soja a mais produzindo na área, você... 3 a mais e não 3... Paga o custo. Para quem está produzindo 30 sacos de soja, não consegue produzir por causa do nematóide e eleva isso para 55, 60 sacos, isso sobrou dinheiro. É um super investimento. Tendo nematóide agressivo, eu acho um dos melhores investimentos de tecnologia partir para o uso da crotalária. Agora, o que talvez seja uma questão que vai acontecer no futuro, uma situação futura, é que nós não perdemos o benefício das braquiárias, das pastagens, como cobertura, como matéria seca, que é inegável, né, todos os benefícios que traz a pastagem, dentro de um esquema de consórcio triplo. Eu ainda visualizo isso para o futuro. Milho, braquiária, crotalária. Ou braquiária, crotalária, que seja, enfim. Porque de repente pode ter alguém pensando que pode substituir a braquiária para fazer a palhada pela então, se tendo nematóide, pratilengos que ele falou... O ideal é fazer hoje, em época que a gente está falando em tricombustível, né? Tá aí, né? Agora, ele tem vontade de importante. Safrinha hoje, para quem tem pecuária, a safrinha, a pastagem é mais indicada, tendo nematóide, é cortado. Agora, foi colocado muito bem, eu tenho produtores que são lavoureiros, que eles não têm pecuária e querem uma rotação de cultura para melhorar a cultura subsequente de verão. Então a crotalária vai reduzir o nematóide, fixar nitrogênio, matéria orgânica e vai melhorar. Nós não podemos ficar com uma área, por exemplo, em pousio, né,
em regiões que eu posso ter uma safrinha. Então, para o lavreiro de grãos, eu vejo a crotalaria tão importante quanto as pastagens. Muito bom, muito bom. Deixa o Guilherme Beretta falar, o seu xará, o Guilherme falar. Xará duas vezes, porque também é agrônomo, você é agrônomo, né? Sim. Agrônomo. E o Guilherme Beretta também, da Germipasto, ele tem um recado importante para você sobre o uso, né, da Crotalaria spectabilis para combater os nematóides. E daqui a pouquinho eu já quero deixar uma pergunta para vocês dois sobre essa questão ainda que a gente está abordando aqui, né, sobre a Crotalaria. Né? Ela pode ser uma saída para o produtor rural em tempos em que a gente tem aqui uma pressão de produção, porque o mundo cobra do Brasil e do mundo essa necessidade de produção de alimentos. Ela pode ser a saída. E a segunda pergunta, se essa pressão que nós temos na produção, de produzir mais, safrinha, safrona, será que essa pressão que está aumentando os índices de nematóide no solo brasileiro? Fica aí a pergunta para vocês. Fala, Guilherme, é isso mesmo, Guilherme? Olá, Éder, bom dia a todos. É isso mesmo, viu, Éder? Nós vamos falar hoje sobre essa crotalaria, a Crotalaria spectabilis, que é uma leguminosa que, além de todas as outras funções, tem como característica principal estar justamente controlando ou diminuindo a população de nematóide no solo. Talvez essa seja a principal característica dessa leguminosa, que inclusive fixa em torno de 100 quilos de nitrogênio por hectare ano. Além de tudo isso, ela também serve como uma adubação verde. Então você que tem problema aí de falta de matéria orgânica no seu solo, a crotalaria também entra com essa finalidade. Bom, é uma leguminosa, como eu já disse, que tem, de acordo com as pesquisas, nos mostra que onde ela é implantada, ela reduz a população de nematóide. Então você, produtor rural, você sojicultor, você que planta milho safra, milho safrinha, tem problema com nematóide, né? Você já tem redução de produtividade, as plantas já não desenvolvem tão bem como antes, olha, nós temos a solução. E essa solução chama-se Crotalaria spectabilis, que justamente é essa leguminosa que controla muito bem essa população de nematóide. Lembrando sempre que a Germipasto também é produtora das sementes. Nós temos os campos de produção tratado aí com maior cuidado para que realmente, quando você adquirir a semente da crotalaria, chegue uma semente de extrema qualidade. Então, realmente, produtor rural, você que já se cansou de baixa produtividade, né, não tem mais como produzir na sua área, precisa fazer uma rotação de cultura, a solução é a Crotalaria spectabilis, produzida pela Germipasto. Tenho certeza que você, adquirindo o nosso material, você vai ficar muito satisfeito, porque a Germipasto tem um controle muito rigoroso, desde os campos de produção, controle de pragas, de ervas daninhas, né, justamente para que no produto final, quando você esteja recebendo a sua semente aí na sua propriedade, você receba uma semente do mais alta qualidade. Então, realmente, a Crotalaria é a grande solução, né, inclusive na questão de rotação de cultura. As pesquisas nos mostram que realmente você não pode ficar só naquele binômio milho safrinha e soja de verão. É preciso fazer rotação e a crotalaria também entra com essa finalidade da adubação verde, com principalmente controle de nematóide. Muitas vezes as pesquisas nos mostram que há um grande número de população de nematóide no solo, e a crotalaria tem essa finalidade de estar reduzindo essa população de nematóide. Então você que está tirando a sua soja agora, colheu a sua soja, identificou realmente que a produtividade foi baixa devido ao problema de nematóide, nós temos aí a Crotalaria spectabilis. Fique à vontade, entre em contato agora mesmo com a Germipasto, os telefones já estão na sua tela. 0800 647 0050, essa é uma ligação gratuita para você fazer em qualquer parte do país que você esteja. E um segundo número para você que estiver aqui em Mato Grosso do Sul, operadora 67 3389 6700, www.germipasto.com.br. Esse é o nosso site, e também presentes nas redes sociais, facebook.com/Germipasto, e você, produtor rural que gosta de ver vídeos, né? Você que tem acesso fácil à internet, é só acessar o YouTube, colocar lá Germipasto, e aí sim você vai ter vários vídeos à sua disposição. Lembre-se, nematóide, controle de nematóide, Crotalaria spectabilis. A Germipasto é produtora dessas sementes. Bom, vou ficando por aqui, é com você, Éder. Legal, Guilherme. Obrigado, viu? Mais uma vez pela sua participação, pelas suas informações. Bom, eu estou aqui com o telefone do nosso diretor, Leonardo Carriço, porque toda a nossa equipe mantém aí o Facebook da Germipasto,
né, sempre atualizado, com muitas informações. Neste momento, eu quero convidar você para entrar lá na sua rede social, Facebook, e abrir a Germipasto lá, encontrar a gente e interagir conosco. Como faz o Miguel Medalla Neto. O Miguel, você é da onde, Miguel? Você está ouvindo a gente? Manda para cá uma mensagem. E ele pergunta o seguinte para vocês. A Crotalar estabelece relação com as bacteriorrizas? Como é que é? Bacteriorrizas. É isso? Ele pode estar se referindo ao Rhizobium ou pode estar se referindo a micorrizas. Micorrizas, né? bacteriorrizas. Talvez Bom, seja... a outra pergunta dele. Também sugiro que incluísse um pouco de etimologia no programa. Exemplo, dizer que nematóide significa semelhantes a filamentos ou fios. Na verdade, já falamos isso no começo do programa, né? Mas a gente pode repetir esse assunto. O Miguel, que está ouvindo a gente, está aqui no Facebook agora ao vivo. Você é de onde, hein, Miguel? Manda para cá as informações, para a gente saber de onde você é. E é bacana, desde já, muito obrigado, viu, pela sua participação, viu, Miguel? Miguel Medalla Neto, participando conosco ao vivo, utilizando o Facebook como ferramenta. Nosso endereço lá no Facebook é Facebook. Põe pra gente aí no vídeo, aí tem aí o nosso endereço, é facebook.com/germipasto. Aí, tá no vídeo para você. Além do mais, também temos vários vídeos. São quantos vídeos, Leonardo? 400 vídeos da Germipasto no YouTube, onde você pode encontrar vários assuntos. O programa de hoje vai ficar no Facebook, no YouTube, Leonardo? Terça-feira. O nosso programa vai estar no YouTube, também na página da Germipasto, na Rede Mundial de Computadores, germipasto.com.br. Miguel, obrigado por estar aqui, Leonardo. Pega o seu telefone aqui, Leonardo Carriço, pode pegar aqui, não tem importância não. Se ele fala de onde ele é, você me diz aqui. Vem cá. Isso, passa para cá, Leonardo. Vem cá, isso, obrigado. Está aqui. Bom, é uma ferramenta fantástica, né? Hoje a internet é engraçado. Se a gente pegar um pouco da história, obrigado. Se a gente pegar um pouquinho da história, rapidamente, só para a gente falar da importância da comunicação. Porque se não fosse também a televisão, o Facebook, a gente não estava passando essa informação para todo o Brasil. Quando o Abraham Lincoln morreu, a notícia da morte do Abraham Lincoln para chegar lá na Europa levaram 17 dias. Levou 17 dias para chegar a notícia da morte dele. 17 dias. Quando a princesa Diana morreu, vocês se lembram disso? Quanto tempo que a notícia chegou no mundo inteiro, hein? Instantaneamente, né? Instantaneamente pelas televisões. Acho que naquela época não tinha Facebook ainda. Mas hoje, qualquer fato que acontece hoje no mundo, rapidamente é disseminado. Talvez o nematóide é assim, né? E aí fica aquela pergunta. O fato de termos uma pressão de produção mundial é um fator carreador de disseminação do nematóide, não? Sem dúvida. Ou dos nematóides? Sem dúvida. Nematóides, esse é fundamental. Nematóides são habitantes naturais do solo. O que faz com que eles aumentem a sua população até atingir níveis de danos? O uso intensivo do solo de uma forma desorganizada. Não é? Então, quando você mesmo falou, safrinho, safrão, a terceira safra, você, com espécies que se sucedem, e essas espécies sejam elas hospedeiras ou suscetíveis, você fatalmente vai começar a selecionar altas populações de nematóides fitoparasitas. Então, essa é a lógica. Eles não estão aí por acaso, eles não acontecem por geração espontânea, eles aumentam a sua população devido ao uso intensivo. Diz para nós aí, o programa está quase no final. Vamos tentar responder. Mas o importante é o seguinte, responder a pergunta do Miguel. Nós não respondemos o Miguel, ele é de São Carlos, São Paulo, diz que mora numa chácara, professor de biologia, é isso, Leonardo? Professor de biologia, mora numa chácara em São Carlos, e por isso que ele pediu para a gente falar sobre o assunto, porque deve estar olhando de uma maneira mais abrangente, principalmente para quem está estudando o assunto, né? Perfeito. Não, então, acho que ele fez uma referência muito interessante. Realmente, se nós formos na origem da palavra, nematóides são aqueles organismos que... são os antigos nemateumintos. Põe as imagens para a gente, né? Dos nematóides, as fotos que falam. E eles são, na verdade, filiformes. Então, ele tem razão em dizer que na origem da palavra significa que filamentos. Em forma de fio. De fio. Esse mas que é o nematóide significa em forma de fio. Não terminar esse programa, eu que aproveitar o conhecimento do Guilherme, como ele se multiplica, como é que eu na minha propriedade eu posso não ter nematóide e de repente aparecer com nematóide. Sim. Quais as fórmulas mais para evitar... Pelo ar, pela água ou pela terra? Como é que se combate esse bicho? Então, essa é o grande ponto, é o ponto de interesse, que é a verdade. Um nematóide, ao penetrar, ele é habitante natural do solo. Mesmo aqueles mais danosos, eles estão em pequenas quantidades no solo. É semeado uma planta hospedeira, ele penetra, se multiplica,
forma um número enorme de ovos que vão dar origem a novos nematóides e isso sucessivamente durante o tempo, certo? Então, a presença de plantas hospedeiras, ou plantas que lhe forneçam alimento, é fundamental. É o fator fundamental. Mas para evitar que ele entre na minha fazenda, ele vai por terra, ele vai por semente... Aí você está falando isso quando você ainda não tem ele na sua eu quero evitar o nematóide. Tem várias formas. Se você for tratar de plantas perenes, mudas. As mudas. A água de enxurradas. E aí o plantio, máquinas agrícolas. Pneu que passou Tem trabalhos, inclusive, nós fizemos trabalhos em que quantificamos quanto que levava nas rodagens de trator, no arado, no disco. A terra que sobra, né? Passou numa área. O prestador de serviço presta serviço numa área que tem quando vai para sul. Hoje em dia, professor, a grande maioria das pastagens são cultivadas, as sementes, em áreas de lavoura. Alta produção de semente. Então, se eu pego, por exemplo, aí vem a pergunta, eu tenho uma área de soja, vou fazer semente de pastagem, hoje tudo é puxado com máquina, sugando junto com terra, e se eu comprar uma semente de pastagem com torrão, com palha, com terra, e comprar uma semente pura, escarificada e tal, qual é o risco de eu levar nematóide no meu sistema de integração? Isso o que você coloca é uma questão interessantíssima, Armindo. Olha só, o nematóide de cisto da soja, quando chegou em Mato Grosso do Sul, o município de Água Clara estava iniciando o plantio de soja. Então não tinha aqui nematóide? Não. Ele veio? Esse do cisto, ele Migrado. Chegou em Mato Grosso do Sul. Chegou em 5 municípios. Chapadão do Sul, Água Clara, São Gabriel do Oeste, enfim. De que forma? Provavelmente veio através de sementes, né, torrão na semente. Porque tudo que carrega solo, nematóide vive no solo. Ou seja, tudo que carrega solo potencialmente pode carregar nematóide. E aí aconteceu o seguinte, o pessoal deixou de plantar soja por causa do nematóide e foi plantar semente de pastagem. Como é que colhe a semente de pastagem? Você sabe como é que colhe. A terra vai junto. O que você faz depois com essa semente é que vai ser o grande diferencial se ela vai ou não. O tratamento dela. Exatamente. Semente suja, semente que contém torrão, é realmente um risco de disseminar. Por isso é importante utilizar sementes puras. Com certeza. Quanto mais pura, menor é o risco. Menor o risco, especialmente a semente de pastagem. Tem como tratar a semente contra nematóide ou não? Não tem? Não, existem tratamentos comerciais para a cultura de soja. Com algum químico, algum produto químico? Existe. A própria limpeza e a escarificação e o tratamento de semente, você reduz muito. Por isso, a pecuária brasileira e a integração, eu me preocupo isso, pelo sistema de integração e a rotação com pastagem, usar sementes, mesmo produtores que estão plantando pasto hoje querem fazer lavoura nos próximos anos, evitar a semente com terra, com palha, para mim isso não é semente. E nós temos muitas soluções para isso, né? Põe a VDTEC para a gente, até aproveitar o comentário do Armindo, a gente falou sobre a crotalária, porque a sementinha da crotalária é muito pequenininha, né? É muito pequenininha, como o Estilosantes Campo Grande também, é bem pequenininho. Bem maior. Ele é um pouco maior. O Estilosantes é maior? Só que a Germipasso tem o vibrodosador na VDTEC específico para o plantio da crotalária. A crotalária tem a semente menor que a soja, bem menor, mas maior que a braquiária. É uma semente intermediária, né? Bem pequenininha, aí a imagem dela, da crotalária. Expectável. É um feijãozinho pequeno. É, bem pequenininho, minúsculo, viu? Bom, você pode ligar para a Germipasso agora para adquirir a sua crotalária. Bom, estamos partindo para o encerramento do programa, temos aí um minutinho só, meu diretor. Confirma para a gente. Bom, tá, deixa eu mandar um abraço então. Parei de te mandar um abraço porque nós temos um telespectador que é assíduo, viu? Todos os sábados ele está conosco e a gente quer aqui abraçar mais uma vez o seu Zuca Oliveira, lá de Pindamonhangaba. Você conhece lá, Armindo? Conheço. Conhece? Conhece lá? Minas. Então, o seu Zuca assiste todos os sábados o nosso programa Conexão Rural Germipasso. Seu Zuca, um abração para o senhor, seu Zuca Oliveira, está sempre conosco e é sempre bom, né, termos aí os telespectadores ligados, antenados. Quem hoje não acompanhou o programa, perdeu, porque o programa hoje foi nota 1000, fantástico. Desde já, Guilherme Asmos, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. E eu quero aqui, viu, Leonardo, já reforçar o convite para ele voltar numa outra oportunidade para falar sobre outros assuntos. Podemos até pegar o livro aqui, daqui o livro novamente, Guilherme, para falar um pouquinho mais desse livro aqui, Adubação Verde, Plantas de Cobertura no Brasil. Podemos ampliar o nosso leque de informações sobre esse assunto. Além da crotalária, deve ter outros assuntos que a gente pode estar abordando aqui. Já fica para você? Deixa eu mostrar. Então, peraí um pouquinho só.
Aqui, ó, tá aqui o livro da Embrapa. Como é que faz para adquirir esse livro, hein? Esse livro pelo site da Embrapa. Site embrapa.br. www.embrapa.com. Não, só BR, né? BR. Embrapa.br. Isso. Ali tem a livraria da Embrapa. Livraria da Embrapa. Tem a livraria da Embrapa, você adquire o livro. É Livraria caro ou não? Não, esse livro eu não sei te dizer o preço exatamente, mas nada que a Embrapa faz é caro. caro. É só o custo de produção. Eu sou testemunha disso, realmente. Os livros da Embrapa são muito baratos e esse aqui, ó, pelo tamanho dele, gastou muito eucalipto para poder fazer isso aqui. Mas um gasto bem importante. Como é que é, Armindo? Um gasto... Não, isso que gasto, não é gasto, é sei, investimento. investimento. É igual semente de qualidade, semente pura, IVDTEC, não é gasto. Quando você põe uma semente boa no solo para evitar nematóide, você está gastando? Com certeza. Você está investindo. É investimento. Olha, no vídeo está para você o site da Embrapa Agropecuária Oeste, está aí para você, e também o telefone. Mudou o telefone, é isso? 6734255122, esse é o telefone geral? Não, é o 3416 9700. Põe aí, muda pra gente. 3416 9700. O telefone da Embrapa. Geral da Embrapa Agropecuária Oeste, que desenvolveu um trabalho belíssimo, é o volume número 1 do Adubação Verde e Plantas de Cobertura. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, valiosa sua participação, as informações. Confesso para você que aprendi muito com vocês hoje, viu, Armindo? É isso aí. Um abraço a todos que estão assistindo a gente e até o próximo programa, né? Tá certo. Você volta conosco ainda. Guilherme, obrigado. Viu? Ok, estamos à disposição na Embrapa. É o nosso prazer auxiliar a todos que necessitam. Dá um tempinho ainda, ó. Dinapec, é verdade, 11 a 13 Campo Grande, gratuito. Você vem? Março agora. Exatamente. Você vai estar aí? Estarei aí. Várias Embrapa junto. Quem está assistindo quer pegar mais informações. Com certeza. Várias Embrapa reunidas em muitas tecnologias, gratuitamente, Campo Grande, Dinapec. Pode visitar o campus de vocês lá? Com certeza, é um prazer. A todos que queiram. E fazer também aqui nossa outra propaganda, dia 6 agora de março, em Três Lagoas, um espetacular dia de campo, né? Então vai dar lá, Armindão? Já fez assim, eu montei por 6 anos trabalhando dia de campo. Sobre integração. Nós montamos um trabalho, hoje eu estou um pouco afastado. 6 de março, Três Lagoas. Na verdade, o campo fica no município de Selvíria, na propriedade de São Integração Mateus. Lavoura-Pecuária. E de 11 a 13 de março, Dinapec, em Campo Grande, na Embrapa Gado de Corte. E não deixe de visitar a Embrapa Agropecuária Oeste, que fica em Dourados, onde está lá o nosso companheiro Guilherme Asmus, né, como chefe-geral da unidade. Bom, a todos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela companhia. Semana que vem de volta com mais assuntos importantes para você. E você pode rever essa entrevista com o Guilherme Asmus na terça-feira no YouTube. Outras informações também no nosso site, gmpasto.com.br, e cadastra a gente aí no Facebook para a gente bater papo, conversar. Miguel, obrigado pela sua participação. E ao seu Oliveira também lá de Pindamonhangaba. Tchau, gente. Até semana que vem.